Livro de Malaquias, capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Oferecereis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até ao poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis: eis aqui que canseira. E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Capítulo 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus?
Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais. Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, porquê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, subjando-lhe espírito? E porque somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Capítulo 3. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro. E pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos.
Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Fim do livro de Malaquias, fim do Antigo Testamento.